Olá, estamos iniciando nossas atividades no projeto Gestão para a Educação Municipal. A intenção é formar dirigentes e técnicos municipais de educação, tornando-os hábeis gestores de secretarias educacionais, contemplando tudo aquilo que lhe compete, o auxílio ao controle das contas públicas e na implementação de políticas educacionais modernas e inovadoras trazidas pelo MEC. Bom, diante disso, o objetivo é nivelar o conhecimento de dirigentes de todo o país através da abordagem de 4 eixos temáticos: recursos humanos, marco legal, pedagógico e administrativo-financeiro, visando o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre Belfort, sou administrador, pós-graduado em docência do ensino superior, tenho experiência em educação desde 2009, trabalho desde então com a educação à distância, cursos técnicos e cursos superiores, tanto em graduação como em pós-graduação. Isto posto, vamos começar abordando o primeiro eixo temático, que é a liderança e a gestão de recursos humanos, através da gestão democrática do ensino público. Neste contexto, iremos falar sobre os conceitos de democracia e participação, a definição da gestão democrática, a aplicabilidade também sobre os órgãos colegiados do Sistema Municipal de Educação e sua relação com vocês, os nossos dirigentes municipais de educação. Vamos lá? Bom, sobre o conceito de democracia e participação, devemos iniciar primeiro falando sobre a gestão democrática. Precisamos nos situar no contexto etimológico de alguns termos ou assuntos que iremos abordar aqui. O primeiro deles é o conceito de democracia. A democracia, segundo o dicionário, tem variados significados, que vão desde a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo, sistema político dedicado aos interesses do povo, até governo que respeita a decisão da maioria da população, assim como a livre expressão da minoria. Etimologicamente, como é importante sabermos, democracia é dividida em 2 bases de origem grega: demos, que significa povo, distrito, e kratos, que é domínio ou poder, o que nos traz o significado de poder do povo ou governo do povo. Voltando ao nosso tema central, que é a gestão democrática, e lembrando que gestão é o mesmo que administração, podemos concluir que esta, sendo democrática, há uma participação do povo ou da comunidade que faz parte dela. Participação é essa que habilita aos componentes ter poder sobre as ações propostas e executadas nessa gestão. Definição de gestão democrática. A gestão democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja, a comunidade escolar, professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários. É considerado sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um destes sujeitos tenha clareza e conhecimento de seu papel quanto participantes da comunidade escolar ou das instâncias colegiadas. Os princípios que norteiam a gestão democrática são a descentralização, a administração, as decisões, as ações devem ser elaboradas e executadas de forma não hierarquizada. A participação, onde todos os envolvidos no contexto escolar, ou seja, a comunidade escolar, devem participar da gestão. Professores, estudantes, funcionários, pais ou responsáveis. Pessoas que participam de projetos na escola e de toda a comunidade ao redor da escola. E transparência. Qualquer decisão e ação tomada ou implementada na escola tem que ser de conhecimento de todos. Aplicabilidade. Uma gestão democrática exitosa é aquela que conta com a participação coletiva nas ações que envolvem o contexto educacional da comunidade, onde todos os componentes podem dialogar de maneira ativa nos rumos tomados. E esse diálogo é amparado pela Constituição Federal de 88 e reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases de 96 e do Plano Nacional de Educação, que atualmente está em vigência
entre 2014 e 2024. Para que seja aplicável a gestão democrática, deve-se primeiramente ouvir a comunidade escolar e valorizar as diversas opiniões, mas acima de tudo, saber intermediar essas diferentes opiniões para que o diálogo tenha a devida importância, independente das decisões que tenham que ser tomadas. Para tal, o gestor necessita realizar planejamentos com os principais agentes dessa gestão. Isso os dará a certeza de serem ouvidos, firmará compromissos e garantirá que o planejamento não ficará somente no papel. Para que esse planejamento dê certo, os diálogos rotineiros precisam ser estabelecidos, além de representantes de cada área ou parte precisam ser eleitos para facilitar essa conversa. É importante deixar claro que qualquer tipo de decisão nesse contexto sempre levará em consideração o coletivo e as necessidades que lhe afligem. Nenhuma das decisões são tomadas sem que haja conhecimento de todos que, além de imprescindível presença, são ativos através de tarefas delegadas. Também é importante publicitar ao máximo as ações e decisões tomadas, que mesmo que em coletivo deve ser símbolo de uma gestão transparente que tem como princípio regulador da parceria entre a escola e a comunidade que se preocupa com a qualidade de seu ensino. A constituição do projeto político-pedagógico escolar deve se basear na união e nas responsabilidades quanto à educação dos cidadãos, sendo de todos aqueles que estão envolvidos diretamente com ela. Órgãos colegiados. A construção do trabalho coletivo proposto pela gestão democrática passa pela autonomia dos sujeitos nas tomadas de decisão, promovendo um trabalho coletivo na construção da cidadania. Pensando nesse contexto, tanto nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88, quanto a LDB, em seus artigos 3 e 14, dizem que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público, na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação e na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolares e local em conselho escolar ou equivalente. Para caracterizar a participação desses entes na gestão democrática, foram instituídos os órgãos colegiados que garantem a prática da participação na escola. Descentralização do poder na busca pela qualidade educacional. Então podemos dividir esses órgãos colegiados principais em Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil. Quando falamos de Conselho Escolar, dizemos que ele tem um papel estratégico no processo de democratização. É parte constitutiva da estrutura da gestão da escola e deve ser concebido com o seu órgão de máximo de deliberação. Como todo órgão colegiado, o Conselho Escolar toma decisões coletivas. Isso significa que ele só existe enquanto estiver reunido. Vale ressaltar que nenhum membro do Conselho toma decisões fora do colegiado, só porque ele é membro ou integrante dele. Em geral, é constituído pelo diretor da escola, representante dos alunos, representante dos pais, responsáveis pelos alunos, representantes dos professores, representantes da equipe pedagógica, dos trabalhadores da educação não docentes e representantes da comunidade local. Tem como função as ações deliberativas consultivas, mobilizadoras, fiscalizadoras. Legalmente são reconhecidos pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que foi lançado em 24 de abril de 2007, e do Decreto número 6.094 de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas de Compromisso Todos pela Educação, que são 28 metas que são estabelecidas, pautadas para a melhora da educação, sendo que o Conselho Educacional ele é ressaltado pela meta número 25, que diz fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecuções
das metas de compromisso. Ele tem um papel estratégico no processo de democratização e de construção da cidadania, principalmente porque sua composição assim o permite. Sendo assim, registra-se a necessidade de que seus conselheiros recebam e proponham formação continuada fundamentada em estudos que lhes possibilitem o entendimento de ações políticas desse órgão dentro da escola. É importante que cada um desses membros que fazem parte desse conselho saibam das demandas que precisam pautar na formação continuada, e essa formação continuada seja de suma importância para a comunidade como um todo, assim como os professores, alunos, etc. A Associação de Pais e Mestres, que é o outro tipo de órgão colegiado, ela pode exercer várias funções, como colaborar com a direção da escola para atingir os objetivos educacionais, representar as aspirações da comunidade dos pais e alunos perante a escola, mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola, trabalhar para a melhoria do ensino e da aprendizagem, desenvolver atividades de assistência ao escolar nas áreas socioeconômica e de saúde, conservar e manter a infraestrutura escolar, os equipamentos e as instalações e promover programas de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta dos pais, professores, alunos em comunidade. Uma associação de pais e mestres forte é o que? É a continuidade do que é estabelecido em casa, na escola, e da escola em casa. Faz parte da formação desse aluno. É trazer os valores que existem nas famílias para a escola e assim como os valores de cidadão que são criados também na escola, perpetuá-los dentro de casa, né? É uma continuação dessa, além de tudo, de fiscalizar a escola através de Assembleia Geral, diretoria, Conselho Deliberativo e fiscal, para controlar também os gastos do gestor educacional. Outra forma de organização colegiada é o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil ele vai servir como uma formação cidadã desse aluno. Tá? É um colegiado organizado e composto por eles, por ser considerado uma das primeiras oportunidades que os jovens têm em participar de maneira organizada das decisões de uma instituição. É exercício de cidadão que o aluno vai levar para a sua vida pessoal, profissional, adulta, né? Agindo em uma perspectiva política em benefícios, no caso da escola, da qualidade de ensino e de aprendizagem. Assim, os alunos têm voz na administração da escola e se sentem partícipes, né, dessa administração, apresentando ideias e opiniões com uma participação responsável. Os membros do Grêmio Estudantil devem ser estimulados a defender os interesses comuns de todos os alunos, não só os próprios, né? Ouvir as minorias, mas defender interesses comuns, agindo politicamente, né? E deve saber também ouvir opiniões contrárias e tentar ponderar sobre elas. Deve firmar parcerias com a direção da escola, a equipe pedagógica, de professores, funcionários, participar do planejamento pedagógico da escola, ter interesse também em saber sobre as questões fiscais, né? E um Grêmio que estabelece uma boa relação com essas redes, com os sujeitos da comunidade escolar, terá mais pessoas comprometidas com as ações que pretendem realizar. A gestão democrática na escola é a participação de todos, em busca da qualidade. Temos que compreender que o maior desafio é fazer da escola o lugar onde o aluno irá se sentir apoiado por todos os motivos, né, que lhe fazem ir à escola e continuar seus estudos permeado por todas as questões políticas. Obter sucesso em seu papel social e profissional, ou seja, está formando não só um estudante, né, mas sim um cidadão. Esse sentir-se parte de um todo, né, é um ponto fundamental do processo democrático. O gestor deve ser uma pessoa que tem um olhar especial tanto para esse aluno quanto para o professor e decidir no coletivo os anseios de toda a comunidade escolar. Ele é aquele elo entre a comunidade, entre o professor, entre o aluno, que não deixam de ser partícipes de todos os outros grupos sociais,
né? Mas eles também têm seus próprios nichos sociais dentro desse contexto da gestão democrática. Perguntas que possam ser feitas. Como esse governo fala em democracia se não respeitou a voz das urnas? Legalmente, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff se deu dentro dos preceitos legais, uma vez que os representantes que democraticamente elegemos para os cargos legislativos tinham a prerrogativa da decisão de, uma vez que esta foi colocada para aceitação do processo pelo então presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, por suposto crime de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. Mesmo que alguns de nós não concordemos com as práticas que resultaram neste atual cenário, temos que valorizar o contexto educacional. Sem dúvida, é a melhor hora que possamos difundir a democracia, utilizando a voz da comunidade, fazendo-a ser acolhida, o estudante sentindo-se participante, ativo, né, e criando nele um senso de representatividade na formação do mesmo. Pergunta 2. Como falar em democratização da educação sem passar pela construção de um novo projeto educacional? Bom, ao analisar nosso componente legal, vemos que todo ele visa um espaço democrático para a formação não só escolar, mas também comunitária. Visando o espaço ambiental em que a escola vive como uma estrutura aberta, que sofre influência do ambiente externo, mas que também ajuda a influenciar de dentro para fora, devemos consolidar o projeto educacional vigente, fazendo dar certo, dando subsídios para o seu pleno funcionamento, para aí sim, após colhermos os frutos oriundos desse processo, possamos pensar numa progressão de um projeto mais moderno. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Bons estudos!